tá aqui no NOK The Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Que jogadorzinho horroroso, mano. Que jogadorzinho. Ninguém dribla goleiro, velho. Ninguém dribla goleiro. Eu falei pra vocês isso aí ontem, né? Na transmissão. Mano, ninguém dribla goleiro mais hoje em dia. Eu não entendo, velho. A falta de personalidade do centroavante hoje em dia, velho. Não tem. Pode, podia ter tentado uma cavadinha, podia ter tentado driblar o goleiro. É uma dificuldade, cara. Ainda vai ter mais uma chance, hein? A gente vai ter mais uma. Nossa senhora, o Flaco Lopes deu uma pedalada deslizante agora. Uma pedalada é um drift, pô. Um minuto de silêncio. Espera só um minuto, rapaziada. Já começa a live, hein? Olha isso, mano. Tá soltando muito lá, hein, Piqueires? Bateu muito bem o moleque, hein? Olha a diferença técnica do Miguelito pro Luigi. Olha como ele procura uma solução, veio de fora, né, da direita para a esquerda, finalizou bem, e o Luigi teve uma bola muito mais fácil, não conseguiu matar o jogo. Olha a bola que o Luigi perdeu, gente. Aliás, ele constrói, mas olha lá, na hora de finalizar. Tá louco, dava fácil para ele puxar para fora, cara. Dava para ele ter tentado puxar para fora e puxar pro lado direito aqui e finalizar. Sim, não é uma vitória convincente, não, Derlei, na minha opinião, não é uma vitória convincente. Não é um jogo, tecnicamente falando, convincente, né? É, o Larson acaba tendo outra oportunidade, né? Bom, o juizão apitou, rapaziada. Então, oficialmente aí vamos começar o pós-jogo. Peço para você que está chegando deixar o seu like aí, deixar o seu comentário também do que você achou da partida. E a gente vai analisar aí pouco futebol, mas o primeiro clássico do ano, o primeiro clássico de 2026, né? Bom, primeiro tempo, né? Vamos para analisar o primeiro, falar do segundo. A lesão do Andréas, né? Que pode ser uma luxação, pode ser um impacto, só torcer para que não seja nada pior, porque pode tirar ele aí umas 2, 3 semanas ou mais, né? Dependendo da lesão. Então espero que não tenha sido nada que vá tirar ele por muito tempo, tá? Mas vamos falar do primeiro, falar do segundo, tá? E falar a percepção nesse começo de ano. O Alan provavelmente vai ser o nosso, se não vier área, se não vier outro jogador mais experiente para meio ou ponta, ele vai ser o nosso atleta dessa temporada, eu acho, né? Quando a gente fala no sentido do 1-1, e aí, Pikachu, e aí, rapaziada, pediu o like, quem tá chegando aí, ajuda a gente, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, daqui a pouco eu subo a rapaziada pra live aí, tá? Não vou fazer sozinho hoje, e fiquei ausente na live da segunda-feira, porque eu tava em São Paulo, tava voltando pra cá, e já tinha combinado com o pessoal mesmo, deles puxarem uma live solo aí, e foi bem legal, eu assisti a live depois, e assisti o debate, que inclusive eu quero pegar um ponto do que o Pedro falou, não sei se o Pedro vem pra transmissão hoje ou não, mas ele abordou sobre o nível, né? E muita gente discordou do Pedro na live, né? O Pedro falou assim que o Santos estaria no mesmo nível do Palmeiras. E nesse começo de ano, a verdade é que tá. A verdade é que o Palmeiras
ele está 100% no campeonato, mas precisa melhorar algumas engrenagens do time para poder justificar o time que tem. Quando você vai falar peça a peça, o Palmeiras é muito melhor que o Santos. Mas nesse começo de ano, um abraço pro Atos aí, falou que o Kelvin é fraco demais, e o Veiga é jogador. E o Veiga, viu, rapaziada, é o último ato aí, estão tentando forçar uma boa atuação dele nesse começo, mas tudo indica que ele vai pro Grêmio, tá? Ele vai ser aí parceiro do Everton lá no Grêmio. Então eu tô trazendo essa aí para vocês. E aí a do tiozão lá de falar de Almada fechada, vocês têm que perguntar para ele, cara. Eu falei com o tiozão, me falaram a mesma coisa, eu não botei muita fé, não. É uma fonte que acerta, não sei se é a mesma que falou para ele, mas é uma fonte que acerta 2 em 8, vai. Para não falar uma. Não sei se é a mesma pessoa que falou para mim, foi a que falou para ele. Um abraço aí pro Pedro chegando. Vou abordar com o Pedro, que você falou, Pedro, na live aí, que o Santos estaria no mesmo nível, né, do Palmeiras. Você falou assim, não pelo que eu entendi, né, no debate, você não falou no sentido de contratação, mas pelo que o Palmeiras não funciona, pela tua cara aí, você não gostou do jogo, já dá para ver, que eu acho, certo, que eu te conheço bem já, eu acho que você não gostou muito do jogo, não. E a verdade é que a gente realmente não fez um jogo para convencer. E o Veloso, ele fala aqui, ó, Velozão, vendo o Luigi, eu fico pensando, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, poderia ter virado profissional. Esse moleque é medíocre, como é que pode? TH na live aí também, o Amaro, todo mundo aí. Talvez, tá, rapaziada? O Manga, ele tinha um compromisso, talvez ele venha, talvez não. Ia estar bem apertado o tempo dele hoje. O Otávio falou aqui que o Luigi sangra os olhos. Pois é, ele tinha a oportunidade ali do segundo gol, ele começa a jogada e treme. A verdade é que ele treme na frente do goleiro. No primeiro tempo, então, Pedro, vou passar para você, mas só para puxar aquela comparação para você falar um pouquinho nessa live aqui, para quem não viu a live da segunda-feira, mas você falou de nível, e muito pelo que o Palmeiras não tem jogado, ou que pode jogar e ainda não joga, né, Pedro? Boa noite aí. E, de fato, se provou esse jogo para mim. O Santos poderia ter empatado, o Palmeiras poderia ter matado o jogo aqui no final, e até mesmo, se a gente analisar, o Santos poderia, no primeiro tempo, ter feito gol na jogada lá que o Kelvin, vamos dizer assim, que o Kelvin salvou, e o Santos, no primeiro tempo, criou em igualdade as mesmas oportunidades de gol que o Palmeiras, Pedro. Boa noite, Fer, boa noite, galera, boa noite, o TH, boa noite, Amaro. Ô, Fer, a questão do comparativo ali, e assim, claro, o elenco do Palmeiras é muito superior ao Santos. As contratações que o Palmeiras muito provavelmente fez e vai fazer são muito melhores que a do Santos. Mas o ponto ali de ser, eu coloquei o Santos à frente, o ponto é a expectativa que a gente tem daquilo que o Santos pode promover e a expectativa do que o Palmeiras pode promover. E para mim hoje ficou provado mais uma vez que, tecnicamente, o refino de jogo, o Santos está na frente do Palmeiras. No começo do jogo, o Santos sofreu um pouco para poder se achar no jogo, só que o Santos hoje, mesmo com jogadores piores, assim, bem mais fracos, ele consegue trocar mais bola que o Palmeiras. E isso, para mim, que é assustador, e aí é onde eu coloco o Santos à frente do Palmeiras, eu vejo o Santos conseguindo fazer triangulação, aproximação, jogada pelas pontas, e olha como o Palmeiras sofreu na marcação-pressão desse Santos. Cara, o Palmeiras não tinha uma resolução, e quando sai o gol, assim, e até o vídeo que eu postei falando da quarta força, né, e colocando o Santos à frente, foi a questão que o Santos tem um problema no contra-ataque. E como saiu o gol do Palmeiras? Uma bola prensada no meio-campo, fica cara a cara um zagueiro com o atacante do Palmeiras, acabou. O Santos não consegue repor desse jeito. E para mim, mais uma vez, o Santos mostrou mais futebol que o Palmeiras com menos tempo de comissão técnica e com jogadores muito mais fracos. Então isso para mim é assustador. Eu sei que é só o segundo jogo do ano, é só a segunda partida, pouco tempo de treinamento, mas assim, não dá para a gente colocar no mesmo patamar Palmeiras e Santos. E qual é a outra desculpa? A comissão técnica chegou ontem, a do Palmeiras também não. Então, esse é o ponto. Para mim, o Santos está mais refinado que o Palmeiras. E pelo que eu estou vendo, não sei se o Palmeiras refina mais que isso. Pelos bons nomes que tem, pelas boas contratações que deve fazer, eu acho que o Palmeiras vai jogar mais que o Santos, mas isso é só pela técnica dos seus jogadores, e não pela estrutura de futebol e pelo que o seu treinador pensa. Esse é o ponto. 300, e para passar para o TH comentar, foram 315 passes do Palmeiras. Isso é abaixo do medíocre, na minha opinião. 405 do Santos. Finalizações, o Santos, tudo bem, muitas para fora, mas 15-8 para o Santos. E grandes chances, 3-1.
um jogo que, falando também de grandes chances, poucas chances, né? Essa é a realidade, né? Tanto para um lado quanto para o outro. TH, como que você visualiza aí esse número de passes trocados? Será que não é isso que faz a gente não vencer G6, hein? Essa falta de controle de oportunidade, até quando saiu na frente, se fazer uma comparação do jogo contra a Portuguesa, a gente teve um jogador a mais e aí não parecia que tinha um a mais, e hoje a gente tinha um gol a mais, né? A gente saiu na frente e não parece o Palmeiras saber aproveitar. Tanto é que no trecho, até para te passar isso, dos 65 minutos para frente, se a gente analisar, as intenções do jogo foram quase todas do Santos. Intenções, não ataque. No volume de gráfico de pressão aqui dá para ver nitidamente que o Palmeiras teve muita dificuldade no segundo tempo. É claro que sofreu menos no segundo tempo, ao meu ver, do que no primeiro. Primeiro foi... Declaração da Leila a gente chega depois, tá, pessoal? Primeiro falar do jogo, depois a gente fala... De bosta a gente fala depois, que essa declaração da Leila é uma merda que o seu cachorro faz no quintal, é a mesma coisa. Então deixa para um pouquinho depois a gente comentar isso daí. Mas passo para você, TH. Fala aí o que você achou da segunda partida do primeiro clássico do ano. Boa noite a todos. É uma vitória sem novidade do Palmeiras, né? A gente não vê nenhuma evolução. Também não é novidade. 1-0 básico ali em que o Palmeiras... A primeira finalização no gol foi no início do segundo tempo, né? Em que o Brasão faz aquela bela defesa, por sinal, na cabeçada do Flaco Lopes. E o Palmeiras se limitou a jogar, né? As oportunidades que o Palmeiras criou foram em velocidade, praticamente contra-ataques, né? Esse erro agora do Gabigol, em que para variar, a bola cai no pé do Luigi para fazer o gol, e a gente viu, eu falei, né? Aproveita que o Luigi fez o gol da vitória contra a Portuguesa, não coloca mais para jogar,